508 anos de reforma protestante. Hoje são 1 de novembro. Ontem a gente comemorou 508 anos de reforma protestante. Não foi possível gravar um conteúdo ou um vídeo sobre esse assunto ontem, devido à correria do dia, mas eu não poderia deixar passar em branco essa data, esse dia, esse episódio, essa fase tão importante. Depois que eu conheci a história da igreja, né, conhecendo a reforma protestante, tanto os pré-reformadores como os reformadores, e como passou, como se estendeu todo o posicionamento dos líderes, dos homens e mulheres de Deus, por toda a história do cristianismo, até chegar nos dias de hoje. John Huss, entregamos sua alma ao inferno. E eu entrego meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus, pois tu me redimiste. Eu vejo uma importância muito grande desse cenário religioso que nós temos hoje. Claro, algumas coisas temos melhorado e outras nós precisamos melhorar. Estamos avançando em algumas coisas estamos talvez ou voltando para trás, ou estamos pegando um rumo diferente. Mas o que a reforma protestante ela trouxe para nós? Trouxe para nós, além de voltarmos para o caminho da verdade. Se você observar naquela época, você vai notar que o evangelho ele estava sendo pregado de uma forma errônea. Ele estava mais sendo pregado ali um evangelho de homens, do sistema, do que o evangelho de Cristo. Diz o catecismo, pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequências dos pecados. Sendo assim, o pecado mortal é perdoado com a confissão. Penas temporais, com sofrimento na terra ou purgatório após a morte. Quando se cobra indulgência, quando se cobra obras mais importantes do que a própria palavra de Deus, por exemplo, subir a escadaria, pagar uma penitência para livrar alguém de um purgatório, de alguém que já morreu e que não teve os seus pecados purgados, perdoados em vida, e agora essa pessoa teria que passar uma temporada em um possível purgatório, e lá tendo seus pecados purgados, e as pessoas em vida pagando penitência para elas, e elas então alcançaram o estágio de purificação para depois serem salvas. Nós observamos que há um argumento, uma visão contrária ao que as Escrituras nos ensinam, que morreu o homem uma vez, segue-se ao juízo. Então, esse era o evangelho pregado antes que Martinho Lutero fosse lá e batesse de frente com o sistema. Martinho Lutero não teve a intenção de ser excomungado, de ser desligado. Ele esperava ser ouvido pela sua liderança e assim a igreja pudesse voltar para o caminho da verdade. A igreja pudesse voltar para os princípios cristãos. Mas, como não quiseram, e também Martinho Lutero não arredou o pé. Martinho Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Nós temos hoje conhecido como a reforma protestante. E o que trazendo para os dias de hoje nós podemos aprender com isso? Nós temos que, além de estudar a palavra de Deus, porque só foi possível Martinho Lutero fazer toda essa reforma porque ele conhecia as Escrituras. Ele não concordava com aquilo que ele ouvia. Ponto número 1 a ser observado. Não podemos somente ser ouvintes, porque se a gente for só ser ouvintes, vai ter coisas que a gente não vai concordar. Mas como que a gente não vai concordar se a gente não sabe a verdade ou o outro lado da situação? Se eu ouvir um ensinamento, se eu ouvir uma pregação, se eu ouvir qualquer argumento que eu percebi que é contrário ao que o Evangelho traz para mim, eu preciso refutar, eu preciso não concordar, eu preciso sair daquele ambiente. Ou fazer como Martinho Lutero fez, como eu disse, Martinho Lutero não teve a intenção de sair do sistema. Ele foi ouvido, procurou a liderança, mas só que ele não foi ouvido até ser expulso. Então nós precisamos, não concordando com uma coisa, precisamos procurar o superior de um sistema, o líder da liderança,
e chegar até ele e discutir, conversar, não tem discutir que não é brigar, mas é conversar sobre algo que percebemos que está errado. Então, para podermos refutar uma heresia, para podermos refutar algo que a gente não concorda, é preciso a gente saber primeiro. Então, o saber, ele vem do estudar. Então, precisamos conhecer, precisamos estudar. Uma vez que Martinho Lutero estava ciente de que alguma coisa ali estava errada, então Martinho Lutero ensina para nós aquilo que Jesus já dizia: errais por não conhecer as Escrituras. Quando você estuda e conhece das Escrituras, você erra menos, tende a acertar mais. E Martinho Lutero nos ensina que ninguém, nenhum sistema religioso, nenhuma liderança está acima da Bíblia Sagrada. Martinho Lutero, uma certa vez, estava subindo uma escadaria para pagar penitência, para livrar a alma do seu pai do purgatório. Cada degrau, uma reza. Cada degrau, um pedido. Até Martinho Lutero olhar para aquelas pessoas que também estavam ali pagando a penitência, ele perguntou: quem me garante que isso aqui é verdade? Então o que Martinho Lutero fez? Foi estudar. E estudando, ele foi deparando e descobrindo que o justo viverá pela fé. Ele foi descobrindo que a salvação não era adquirida como era ensinado naquela época. Avô, reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório. Então, o primeiro passo que a minha geração de hoje precisa é conhecer mais das Escrituras. Outra coisa que Martinho Lutero nos ensina é: esteja submisso, respeitando toda a liderança, mas não tenha medo. Se uma vez que você percebe que o seu líder, que a igreja que você está caminhando para caminhos errados, está pregando a mensagem contrária às Escrituras, não tenha medo de confrontar esse líder. Nulla salus extra ecclesiam. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Professor Karlstadt. E os cristãos gregos? Não é pecado, com todo respeito, com toda a ética. Repito, Martinho Lutero não desrespeitou. Ele procurou a liderança, tentando dialogar, porém ele não foi ouvido. Se você está em uma igreja onde você percebe que o seu líder, independentemente se é pastor, se é padre, não importa, se o seu líder religioso está ensinando um evangelho contrário às Escrituras, não tenha medo de procurá-lo e repreendê-lo. Porque se nós ficarmos debaixo de uma submissão cega, nós não iremos fazer o que Martinho Lutero fez, uma reforma, um protesto, algo que venha repreender alguém que está falando ou se portando de maneira errada. Então só foi possível a reforma protestante acontecer porque Martinho Lutero não tinha medo de seu filho ser queimado, não tinha medo da agenda ser fechada, não tinha medo de perder o seu cargo, não tinha medo de perder a sua posição. Então, além de conhecer, precisamos nos posicionar para poder, então, resgatar a verdade das Escrituras pregadas e ensinadas. A palavra de Deus é para nós regra de fé. Ela está acima da igreja, ela está acima da liderança religiosa. Tudo que a liderança, tudo que a igreja vier fazer, precisa passar pelo filtro das Escrituras. Não aumentar e não diminuir. Não ser extremista e nem ser liberalista. Ser o equilíbrio que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, que nesse dia de hoje, cada um de nós possamos aprender a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que essa obra que foi iniciada lá no Calvário venha continuar sendo realizada por nós, seres humanos, que somos tão falhos, tão errantes, mas que o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, e assim o reino de Deus vai expandindo, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e almas cada dia mais vai reconhecendo que Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus abençoe a sua vida.